exercício da página 25, 560. Dando anunciado aqui, a gente continuar. Em um processo a pressão constante, de 2 vezes 10 elevado a quinta newton por metro quadrado, um gás aumenta seu volume de 8 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos para 13 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Então, tenho pressão, tenho aqui volume inicial, volume final e uma variação do volume colocado. Bem, trabalho, então, é igual a pressão, é 2 vezes 10 elevado a quinta, vezes a variação do volume, que é 5 vezes 10 elevado a menos 6. O trabalho, então, é 2 vezes 5 dá 10, 10 a quinta vezes 10 elevado a menos 6 é 10 elevado a menos 1, e o trabalho, então, é igual a 1 joule. Se for perguntado no texto, tá? Se o gás realizou o trabalho ou foi realizado o trabalho sobre o gás, toda vez que eu tenho aqui um trabalho que ele é positivo, então nós dizemos que o gás realiza trabalho. Tá? Então, o gás realiza trabalho aqui, certo? Bom, isso o 560. Vai cair todo mundo, então. Agora, pegando o 561. 561, que vai dizer o seguinte para a gente. Um gás sofre uma transformação isobárica, né, então, pressão constante, sob pressão de 1000 newtons por metro quadrado. Então, a pressão aqui é de 1000 newtons por metro quadrado. Determina o trabalho realizado sobre o gás quando o volume passa, o volume inicial, de 8.000 centímetros cúbicos para volume final, que é de 3.000 centímetros cúbicos. Bom, então, como é que eu resolvo esse exercício? Para calcular, então, o trabalho, de novo, eu preciso de pressão e preciso de variação do volume, tá? Devo ter em mente o seguinte, aqui está em metro quadrado e aqui está em metro cúbico, né? Então, eu tenho que fazer uma transformação. No caso aqui, nós temos uma variação de volume, que é de 3 menos 8, eu tenho menos 5.000 centímetros cúbicos. Menos 5.000 centímetros cúbicos, para passar para metro cúbico, nós vamos multiplicar por 10 elevado a menos 6. Tá? Menos 6, menos 6. Então, eu tenho menos 5 vezes 10 elevado ao cubo, vezes 10 elevado a menos 6. Portanto, aqui, né, a minha variação do volume agora, ela é de menos 5 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Ok, tenho aqui a minha variação do volume, tá? Bem, como fica, então, agora, o cálculo do trabalho? O cálculo do trabalho fica assim, trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. O trabalho é igual à pressão, que vale 1.000, 10 elevado ao cubo, vezes menos 5, vezes 10 elevado a menos 3. Então, passando, né, aqui de baixo, eu tenho que o trabalho, ele será igual a menos 5 joules. Nesse caso, no qual eu tenho um trabalho negativo, então, a gente diz que o gás, ele sofreu trabalho. Gás sofre um trabalho. Tá? Então, aqui, primeiro exercício, pressão constante, calcula o trabalho, deu trabalho positivo, né, variação de volume positiva. Segundo exercício, tenho ali pressão constante também, uma variação negativa e uma transformação, né? Então, o gás acabou sofrendo um trabalho.
Próximo exercício ainda trabalha, tá, com essa pressão constante. Só vai perguntar uma coisa um pouquinho diferente para a gente. Então, agora, exercício 562. Tá? No 562, temos o seguinte. Você tem lá, numa expansão isobárica, um gás ideal realiza um trabalho mecânico de 1 vezes 10 elevado à quarta joule. Ele já colocou para a gente aí o valor do trabalho. Sabendo que a pressão, então, pressão, né, constante, é de, desculpa, 2 vezes 10 elevado à quinta newton por metro quadrado, e o volume inicial do gás, ele é igual a 6 metros cúbicos, determine, né, o volume final desse gás. Tenha um trabalho positivo, tá? Então, é esperado, realiza trabalho, é esperado um volume final que seja maior. Caso dê menor, você já sabe que está errado, tá? Então, aqui, trabalho é igual a pressão que multiplica a variação do volume. Trabalho é igual a pressão que multiplica o volume final menos o volume do início. Então, um minutinho para vocês chegarem ao resultado aí, tá? Fazerem esse é com vocês. Quem terminou, manda lá no grupo a resposta para a gente. E aí, alguma solução? Então, você tem lá que o trabalho, né? Aliás, o trabalho a gente já conhece. Então, você tem 1 vezes 10 elevado à quarta, que é igual à pressão, que é 2 vezes 10 elevado à quinta, vezes um volume final que você não conhece, menos o volume do início, que é 6. Passa esse cara aqui dividindo, né? Então, ficamos com 1 vezes 10 elevado à quarta, dividido por 2 vezes 10 elevado à quinta, que é igual ao volume final, menos 6. Volume final, menos 6, é igual a 1 sobre 2 aqui, 0,5. Vezes 10, 4, menos 5, menos 1. Então, o volume final, ele é igual a, passando esse cara para cá, 6 mais 0,05. Então, o nosso volume final aqui é igual a 6,05 metro cúbico. Tá?
Então, este é o caso do trabalho, ainda falando sobre o trabalho para situações nas quais a pressão, ela é constante, tá? E quando a pressão, ela é variável. E quando a pressão é variável, nós temos um gráfico, tá? Então, eu tenho um gráfico aí, no qual a pressão, ela é variável. Então, temos o exercício 563. Vamos lá, exercício 563. No exercício 563, então, temos o seguinte. Uma massa gasosa realiza a transformação de A para B indicada pela figura. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Então, nesse caso aqui, você tem um gráfico de pressão dada em Newton por metro quadrado, o volume em metros cúbicos e o meu gráfico aqui. Este aqui é o meu ponto A, que vale 3, né, tá em metro cúbico, e esse aqui é o meu ponto B, que vale 7. Está indo de A para B. A pressão, ela sai de 1 vezes 10 elevado à quinta, e vai hasta 7 vezes 10 elevado à quinta. Muito bom. Então, como que eu posso calcular o trabalho? O trabalho de A até B é justamente a área, tá? Verificamos também na aula passada. O trabalho, ele é igual à área, tá? Deixa eu só arrumar um pouquinho o foco aqui. Acho que agora melhorou um pouco. Então, que área, professor? Toda essa área de baixo aqui, ó. Tá? Toda essa área é justamente o meu trabalho. Tá? Bom, e como eu calculo, então? Tem a área de um trapézio, tá? Então, o trabalho é igual à área, no caso, a área de um trapézio. A área de um trapézio é a base maior, mais a base menor, vezes a altura dividida por 2. A base maior, nesse caso, é essa aqui, ó. Essa é a base maior, que vale 7 vezes 10 à quinta. Então, 7 vezes 10 elevado à quinta, mais, essa é a base menor. Então, base maior, base menor, que vale 1 vezes 10 elevado à quinta, vezes a nossa altura. Nossa, professor, mas a altura não devia ser para cima? Então, que esse trapézio está meio deitado, né? Então, por conta disso, eu tenho essa de 3 até 7, 4. Tudo isso dividido por 2. 7 mais 1, 8. Então, eu tenho 8 vezes 10 elevado à quinta, vezes 4, que é dividido por 2. É 2 mesmo. Então, o trabalho, nesse caso aqui, ó, ele é igual a 16 vezes 10 elevado à quinta, e em notação científica escrito corretamente, ele é 1,6 vezes 10 elevado à sexta Joule. Tá? Então, realizado aqui para a gente, né, calculado o trabalho. Trabalho positivo, por quê, professor? Porque você consegue observar que ele sai de A para B, ou seja, o volume sai de 3 para 7, né? Eu tenho um aumento do volume, uma variação de volume positiva. Se a variação de volume ela é positiva no gráfico, isso vai resultar, então, em um trabalho positivo para a gente aqui, tá? Tem um trabalho positivo nessa situação. Ok? Então, 563 fala sobre
esse trabalho de um gás. Vamos resolver mais um. Nessa apostila, ainda, né, nessa página, vamos resolver o exercício 160. Nessa página ainda, o exercício 160. O exercício 160, ele tem um gráfico colocado aqui para a gente. Nesse gráfico, a pressão, ela tem aqui, né, vezes 10 elevado à quinta newton por metro quadrado. Se o exercício não passa para a gente, tem que ser transformado em newton por metro quadrado. Tudo que eu faço envolvendo a área só vale quando eu tenho as unidades do sistema internacional, tá? E aqui o volume, ele é vezes 10 elevado a menos 3 metro cúbico. Tá? Então, muito bom. E o nosso gráfico, ele sai de um ponto A e vai até um ponto B. Nesse caso, ele diminui, né? Em A, eu tenho um volume de 60 vezes 10 elevado a menos 3. E em B, um volume de 20 vezes 10 elevado a menos 3. A pressão no ponto A vale 5. E a pressão no ponto B vale 1. Então, o exercício nos diz assim: a massa de 56 gramas de um gás, de massa molar, então, massa molar do gás, 28 gramas por mol. Suposto ideal, sofre transformação AB indicada no gráfico. Letra A. Determine as temperaturas TA e TB dos estados inicial e final da massa gasosa. Então, perceba que eu estou calculando uma coisa em um ponto, eu quero a temperatura em um ponto. Como, né, que podemos calcular aí a temperatura em A, né, no ponto A? 28 gramas por mol. E a massa que eu tenho de gás aí é de 56 gramas. Bem, 28 gramas, 1 mol, tá? 56 gramas, eu tenho 2 mols. Tá? Ia fazer uma regra de 3, mas é isso mesmo, né? Se eu tenho o dobro de massa, eu tenho o dobro de mols. Simples. Então, você vai lá para P vezes V igual a nRT. Uma coisa importante que ele coloca para a gente ali, o R como 8,31 Joule por mol vezes Kelvin. Então, se ele colocou o R igual a 8,31, é isso que eu vou estar utilizando no meu exercício. No ponto a pressão. A pressão é de 5 vezes 10 elevado à quinta, vezes o volume, que é 60, vezes 10 elevado a menos 3. Isso é igual a 2 mols, vezes 8,31 multiplicado pela temperatura. Então, tudo isso aqui para calcular a temperatura, tá? Então, a minha temperatura no ponto A, ela é igual a 5 vezes 6, eu tenho 30, vezes 10 elevado a 2, que é 5 menos 3, dividido por 8,31 vezes 2, que vai dar 16,62. Então, quanto vale a temperatura do ponto A? Quem está resolvendo aí, quem pode entrar no chat? Eu vou abrir o microfone.
Então, 30 vezes 10 elevado ao quadrado, né, vai dar 3.000. Então, eu tenho 3.000 dividido por 16,62. Tem uma temperatura de 180,5 Kelvin. Isso. Oh, fizemos junto a conta aí, hein? Do ladinho aqui. Calculando agora a temperatura em B. Então, eu tenho em B agora, pressão 1 vezes 10 elevado à quinta, volume 20 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual a 2 mols, vezes 8,31 vezes a temperatura em B. Vou fazer tão apertado aqui, tá? Aqui vai dar 2 vezes 10 elevado ao cubo, que é igual a 16,62 vezes TB. Então, a temperatura TB é igual a 2.000 dividido por 16,62. 120,34 Kelvin. Assim, professor, era esperado uma temperatura menor? Era esperado uma temperatura menor, porque a temperatura é uma função de estado, de pressão e de volume. Essas coisas estão amarradas e bem juntas. Então, se você tem uma diminuição da pressão, uma diminuição do volume, a temperatura tem que diminuir também, né? Porque justamente você tem uma transformação gasosa, e essa transformação gasosa não é uma transformação especial, é uma transformação que varia tudo, né? Tudo está variando nesse caso, tá? Bem, tem a letra B e a letra C ainda. Na letra B, vou fazer assim. Na letra B, você tem lá, calcule o trabalho realizado no processo AB. De novo, se eu quero calcular o trabalho é minha área, tá? Toda essa área debaixo da curva, tá? Toda essa área caracteriza o trabalho. Então, trabalho igual a área. De novo, a área do trapézio. Então, eu tenho base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior aqui vale 5 vezes 10 elevado à quinta, mais a base menor, que é 1 vezes 10 elevado à quinta, vezes a altura. Então, vai de 20 até 60, eu tenho 40 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 2. Uma coisa bastante importante, que o senhor não fez no começo, esse trabalho é negativo, então ele é menos a área, tá? Com um sinal de menos aí. Então, trabalho é igual a menos, então, 5 mais 1, 6, 6 vezes 10 elevado à quinta, que multiplica 40 dividido por 2, 20, 20 vezes 10 elevado a menos 3, trabalho então igual a menos 6 vezes 2, 120, vezes 20, vezes 10 elevado ao quadrado, então o trabalho é igual a menos 1,2 vezes 10 elevado à quarta joules. E esperávamos um trabalho negativo,
porque eu tenho uma diminuição do volume acontecendo. Está indo de A para B, está indo de 60 para 20. Então, era esperado mesmo. Na letra C, pergunta, né, o trabalho em questão é realizado pelo gás ou sobre o gás? Então, se eu tenho um trabalho que é negativo, né, eu posso dizer aí que o trabalho ele é realizado sobre o gás. Tá? Trabalho negativo, trabalho realizado sobre o gás. Ou a gente pode dizer lá, né, que o gás, ele sofre um trabalho. Também é uma maneira correta, né, de você escrever isso. O gás, ele sofre um trabalho. Certo, minha gente? Então, resolvemos aqui alguns exercícios de trabalho. Nesse caso, o trabalho, às vezes, um trabalho a pressão constante, às vezes um trabalho com pressão variável, tá? Bem, depois de trabalho, nós vamos para a primeira lei da termodinâmica, tá? Seria a página seguinte. Vou deixar os outros dois exercícios, o 158 e o 159, de exercícios para vocês resolverem durante a aula mesmo, tá? Daqui a pouquinho vocês vão estar resolvendo isso. Na página 26, agora, falando de primeira lei da termodinâmica, página 26.